Não é? É, ué. Agora passou o carnaval, tudo vai fluir, né? Agora- Até você vai começar a estudar aí, que eu sei. Agora o ano começa. Bom, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu amigo Jean, porque ele é uma pessoa que tem uma trajetória meio peculiar em relação à redação, porque ele não sabia ler nem escrever. Nossa, sacanagem. Pesado, hein? E aí, ele teve uma superação bem grande aí nesse último Enem. Então acho que ele tem um pouco de propriedade aqui pra estar conversando com a gente a respeito de redação, né, Jean? Vai, acho, né? Oi, gente, meu nome é Jean, sou estudante, vestibulando e tô ao terceiro ano tentando medicina. Vamos lá, né? Vai que dá certo. Então, a gente, assim, tem uma trajetória meio peculiar em relação às notas de redação no Enem. Mas, então, a gente vai conversar e dialogar um pouquinho a respeito disso, né? É que nem eu sempre falo pro Jean, parece que um ano eu sei escrever e no outro eu não sei, né? Eu faço Enem há muito tempo, mas a gente vai pegar de um pouquinho mais recente, né, Jean? Porque senão, né, os outros vão dormir ali. Então. Muitos anos. Então, acho que eu vou começar de 2014 e daí a gente vem conversando, né? Tudo bem. Em 2014 eu tirei 720 na nota da redação do Enem. Em 2015, que eu fazia 4 redações por semana, eu tirei 920. E 2016 foi o ano que eu acho que foi pior da minha vida, eu tirei 640. E esse ano agora, de 2017, eu tirei 860. Ou seja, num ano eu sei escrever, no outro eu não sei escrever. É pra vocês verem como a correção do Enem é um pouquinho... E aí, né? Reflitam, né? Tudo bem, você pode estar se perguntando agora, mas é por causa do tema. Tá, pode ser por causa do tema mesmo. Mas quando a pessoa sabe escrever, ela sabe dissertar em relação a qualquer tema. Qualquer tema. Ou pelo menos a estrutura. Tipo assim, a estrutura do texto eu sei. Como que eu tirei 640, sendo que muita gente que nem sabe o que tá fazendo lá tira essa mesma nota. Então fica aí um pouco assim, né? Claro que eu posso Sim. não ter argumentado muito bem, ou minha intervenção ter sido meio assim zoada, mas a estrutura do texto, base, eu sei. Então é complicado. Mas não é isso que a gente veio falar, meter pau no Enem, não. A gente veio tentar dar algumas dicas do que a gente passou pra vocês se inspirarem e tentarem melhorar a nota de vocês, né, Jean? É verdade. Eu fiz o Enem já 3 vezes, mas a primeira vez foi no ensino médio, tava no primeiro ano do ensino médio, então nem levei a sério, né? Aquela brincadeira, vamos ver como que é. Tirei 500 e pouco. Mas aí em 2015 eu fiz e 16, né? Em 2015 eu tirei 740 na redação. Eu fiquei triste com a nota, né, gente? Mas aí tentei melhorar, estudei muito. Em 2016 foi 760, 20 pontos, um ano estudando, fazendo redação, ao menos, no mínimo 3 por semana e pegando firme, mas não aumentou, 20 pontos só. Aí, né, mas tá, eu aceito, o corretor estudou pra isso, né? Quem sou eu? Enfim, quem é você na fila do pão? É. E agora em 2017 ele tirou 900 na nota da redação. Mostra que é possível você melhorar, né? Mesmo em vista do ponto de vista dos corretores. Realmente. Enfim, bom, vamos lá parar de blá 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 e começar aí com o que a gente veio aqui pra falar, né? Eu acho que assim, ó, primeira coisa, quando a pessoa quer se dedicar a um processo seletivo, ela tem que entender o gênero textual que aquela faculdade ou aquele processo seletivo tá Cobra. te cobrando, né? Sim. Aí assim, no Enem, que é o foco principal hoje, a maior porta de entrada nas faculdades e tudo mais, é a dissertação argumentativa. E aí muita gente confunde a dissertação argumentativa com artigo de opinião e tudo mais. Então, a pessoa tem que entender a estrutura base desse tipo de gênero, né? Por exemplo, que tem uma tese que antigamente a gente aprendia no ensino fundamental, que era a introdução, que tem o desenvolvimento, que na verdade são os argumentos, e aí que a conclusão, que no Enem pede uma intervenção, né? Sim, realmente. E tem que lembrar sempre que é na terceira pessoa. Tem que fazer o texto na terceira pessoa, porque muitas pessoas usam a primeira, mas não pode. Isso tira nota sua. É verdade, muita pessoa vai lá e coloca eu acho, na minha opinião e tal. E isso é mais pra artigo de opinião, que você pode se expressar literalmente em primeira pessoa. No dissertação argumentativa você tem que ser mais imparcial, digamos assim, e a terceira pessoa, ela te permite isso, né?
Pra você dialogar ali no texto e não ser tão pessoal. É a sua opinião, mas de uma forma mais sutil, digamos assim. Sim, realmente. Né? Aí, posteriormente a isso, eu acho que quando você vai entendendo o que é que o processo seletivo tá te pedindo, você cria uma estrutura pessoal sua. Assim, você tem que seguir os critérios de avaliação daquele processo seletivo, mas você tem um molde de escrever seu, né? Sim. Até a gente tinha uma professora que ela falou assim, ó, vocês podiam nem colocar o nome de vocês aqui, mas eu sei de quem é a redação, porque ela sempre corrigia e tudo mais. Beijo, Neide! Linda, maravilhosa! Essa é. Pensa, gente, a professora de redação, a melhor da cidade, a Neide. Nossa. Não, é a melhor do mundo, do Melhor planeta. do mundo, realmente. É uma pena que todos podem, né, ter aula com ela, mas ela é maravilhosa. Sim. Melhoramos muito a redação devido a ela. Claro. Foi muita pegação no pé, muita bronca, mas sabemos que foi pro nosso bem. Foi Ótimo. muitos dias até a gente pegar e interferir no almoço dela. Coitada. Ai, chegar um momento que ela saía do cursinho, né? Onde fizemos 10 horas da noite, a coitada. Tinha que ir embora fazer janta e tava lá, dando dica pra nós. No feriado, meio-dia, a gente lá importunando ela. Mas Coitada. vai valer a pena, Neide. Vai sim. Falava que, mesmo sem ter o nome da pessoa, ela ia identificar, porque cada um tinha certeza. um molde de escrever diferente do outro, né? Sim. Um começava com tal coisa, o outro tinha uma peculiaridade que sempre repetia no meio do texto, ou alguma coisa assim. Você cria vícios seus no seu molde para escrever dentro da dissertação argumentativa, né? Verdade. E a questão é o seguinte, a minha estrutura, no caso, por exemplo, a Ana falou que cada um tem sua estrutura. Eu sempre começo meu texto com citações. Impressiona muito o corretor, né? Porque, na verdade, eu não começava antes. Você nem sabia o que era citação, Não né? sabia. Me ajudou bastante. Eu sempre começava com uma frase afirmativa e tal. Foi isso que aconteceu. Nos 2 anos seguidos que eu fiquei na casa de 700, eu não mudei minha estrutura, não fiz nada diferente. Em 2017 eu quis mudar, aí eu mudei toda a minha estrutura. Aí eu comecei com citação, porque todos falavam, né, que impressiona muito e tal. Aí eu comecei, aí deu certo. Na verdade, ele não só começou, como ele fez um texto inteiro de citação, não é? Muita citação, eu acho que eu usei 5 ou 6 citações, fora artigo. Constituição na verdade, né? Artigo, lei, o artigo 5º, né, da Constituição, usei muito para impressionar mesmo os corretores. Esse ano era tudo ou nada, porque eu tava cansado, gente, de não sair dos 700. Eu falei assim, eu vou fazer um texto daqueles, né? Aí veio, fiz, deu certo, graças a Deus, mas eu fiquei muito preocupado, realmente, porque era muita informação. Né? Eu tava até conversando com a Ana e tudo, mas graças a Deus deu certo. Não foi um notão, não, né? Mas tá bom, ajuda. Ah, mas já foi uma evolução muito grande, né? Porque assim, pra quem não sabia nem ler e escrever. Nossa, você é pesado, viu? Vou te falar, Gente, de é tudo. brincadeira, é porque- De tudo, menos intimidade. Tá difícil. Como diz um professor no cursinho, né? A gente fazia bullying com o Jean, então tudo bem. A gente É, continua não. fazendo, porque a gente é... É a gente é best, assim né? mesmo, A gente é best. tem que tolerar. Eu acho que uma outra coisa que é muito fundamental, que a gente até já falou, é a questão da prática. Você tem que praticar para poder a coisa sair, fluir mais, como fala, fluir mais naturalmente, digamos assim. Não ser uma coisa tão... Maçante. pra você, né? Porque assim, a gente só aprende a escrever escrevendo. A gente só aprendeu a andar andando, caindo, ralando o joelho e tudo mais, né? Começou engatinhando e foi subindo nas coisas e depois começou a andar sozinho. Então a gente só vai conseguir escrever praticando, como tudo na nossa vida, né? Pra andar de bicicleta foi assim, pra começar a andar foi assim. Pra você aprender a mexer no celular, você teve que praticar. Você não já veio aqui um manual pregado na tua cabeça te explicando como fazer tudo na vida. Você tem que se arriscar e tentar praticar aquilo pra poder a coisa ficar fluida na sua cabeça e tudo mais. No começo pode doer, dói de verdade. Nossa, fazer uma redação no começo, quando você não tem prática, meu Deus do céu, é o fim, é a morte. Você recebe redação sem nota, que é pra você, tipo assim, analisar alguns pontos e ir melhorando. Aí começa a redação com nota muito baixa e tudo mais. Mas é um processo, né? Processo. Pra você chegar a ser uma pessoa expert em redação, você tem que começar ali do começo realmente, plantando sua sementinha, vendo o que você tá fazendo de errado e tudo mais, né? É verdade.
E você, quando você não tem acesso a uma professora ou um professor para te auxiliar e te dar um caminho em relação a isso, existem alguns sites online que oferecem uma correção aí. Eu não sei se é boa ou se é ruim, mas enfim, é uma opção para quem não tem acesso a um professor que possa te auxiliar, né? A internet hoje ajuda muito, né? Sim. Você pode pedir para um amigo seu que já é mais experiente, assim, ou que saiba ter um conhecimento, assim, de ver uma estrutura e saber o que você tá fazendo ou não, sabe? Toda ajuda é bem-vinda, né? Com certeza, a pessoa com mais experiência, né? Nosso caso, né, Ana? A Ana tem 20 anos de cursinho, coitada. Aí eu, Ai, querida. aí eu sempre pedi ajuda pra ela, sempre. Ela sempre me Gente, ajudou depois muito. desse vídeo, se vocês verem aí, quem conhece o Jean, vê ele com a cara assim, meio arranhada, porque eu arrastei a cara dele no asfalto, tá? Vixe, Obrigada, depois obrigada. dessa eu calo. Pois é, todo mundo vê a redação do Enem como, né, o bicho de sete cabeças. É uma parte da prova que mais, né, a pessoa fica com medo. Eu tinha muito medo, tinha de verdade. Mas você vai indo, vai vendo que não é isso tudo. Que dá pra aprender, dá pra sair bem. Apesar que acontece, né? Essas coisas do corretor não ir com a sua cara, porque eu acho que ele sabe até seu Facebook. Ele vai atrás de você no seu Facebook, né, pra ver se vai te dar uma nota boa. Mas o que que acontece? Uma coisa assim, né? Que é muito. Tá dentro de você, tá intrínseco, é o conhecimento de mundo. Uma coisa que você pode usar na sua redação. Quem não assiste novela? Série, vamos falar de série, né? É. Todo mundo adora série. E é uma coisa que você pode usar na redação do Enem. Todo o conhecimento de mundo, tudo que sai do senso comum ajuda demais. O Um corretor gosta. livro que você sabe que se encaixa ali, né? Alguma coisa Sim. assim. Uma notícia que foi bombástica, que foi a nível nacional. Não pode ser uma coisa tão regional, porque tem que ser um conhecimento de mundo que abrange, assim, algumas outras pessoas saberem do que você tá falando. Não é só um conhecimento de mundo restrito ao seu mundo, assim, particular, digamos assim, né? É verdade. E a questão que eu tava falando, né, de que eu começava com citação e tudo. Segundo a professora nossa, né, a querida Neide Lindona, ela sempre falou pra nós que a tese sempre é o principal do texto. Se você tem uma tese boa, desenvolver os argumentos é muito simples, né? É uma coisa muito simples, mas se você não tem uma tese legal, aí eu vou te falar, não Ela dá pra continuar. Ela sempre falava, se você já se enrolou na tese, é claro que a sua argumentação vai ficar muito truncada e a sua conclusão muito mais, porque não tem uma coerência. Então, quando você não tem uma tese muito bem estruturada, ela fica truncada e tal, você não vai conseguir desenvolver muito bem os seus argumentos e uma conclusão vai ficar mais ou menos, né? E já pegando um gancho aí nesse quesito, um dos pontos que todo professor bate na tecla é que a gente tenha argumentos sólidos. E isso é uma coisa muito complicada, porque o que a gente acha que é sólido como argumentação, nem sempre é visto como uma argumentação muito fundamentada e tudo mais, né? É verdade. Acho que um dos problemas maiores dos estudantes é realmente a argumentação. Não é nem a tese. Não, a tese é um problema muito grande, mas a argumentação também é um outro ponto muito complicado da pessoa conseguir desvencilhar daquele ciclo vicioso, né, de escrever de qualquer jeito, não fundamentado, e começar a ver com clareza o que é uma argumentação fundamentada ou não. Pelo menos é uma sensação que eu tenho, assim. Sim, realmente, é muito difícil. A gente faz o texto, pensa que tá bombando, tipo assim, nossa, tá muito top esse texto. Quando o professor fala, o corretor, no caso, senta do seu lado e fala que não tá uma argumentação forte, que tá muito superficial. Aí é assim, né? Aí você fica Mas triste e vai fazer a próxima segue redação. na frente. É. O edital, para quem quer melhorar na redação do Enem, o melhor a fazer é ler o edital. Para você ver o que que a redação em si cobra, o que que o corretor Quais os pontos ele vai avalia, analisar? na Isso. verdade, né? Porque sempre o próprio MEC libera o guia do estudante, parece, se eu não me engano, estou errado. O MEC ele sempre libera, na época do edital, que saiu o edital do Enem, libera um guia onde os corretores vão seguir o método que os corretores seguem Porque para existem corrigir. cinco argumentos principais que eles vão analisar na sua redação. Os 5 pontos, né, que o Enem avalia aí realmente da redação é norma culta, conhecimento de Conhecimento mundo, de mundo, o terceiro. é saber organizar os seus argumentos de forma linear, tipo assim, não ficar
embolado, falar as coisas tudo embolado. Tipo, você ter uma sequência lógica com a sua argumentação. O quarto se você saber usar os conectivos, conjunções e tudo mais. Sim. Então esse é um outro ponto importante que você tem que saber usar, porque na língua falada a gente não tem tanto essas coisas, né? Tipo assim, Sim. de usar todavia, todavia. Portanto, entretanto, as conjunções não usam na Assim, língua a gente falada, né? usa o básico, o mas. Eu acho que o mas é o que todo mundo sabe usar e tal. Mas aí tem porém, tem não sei o que lá, Tem né? tanta conjunção, então o edital sempre vai te levar no caminho certo. Então é bom ler o E edital. aí a quinta Competência é intervenção. Aham. Que, na verdade, é uma conclusão que precisa de interventores para sanar o problema. Porque aí cai nesse negócio do edital, que em outros vestibulares também tem dissertações, mas não necessariamente precisa de um interventor, de uma intervenção de um interventor. Você precisa só fazer uma conclusão, um fechamento de ideia, e aí tá sussa, mas cada um tem uma coisa específica, por isso que é bom olhar o edital, né? Só lembrando que a intervenção é sempre onde todos perdem mais nota. As pessoas têm muita dificuldade de intervenção. E não é isso tudo, não é muito difícil intervenção, né? Quando você já tem o seu molde, você só segue a boiada em todos os temas que você está praticando e fica uma coisa, tipo assim, nossa, como eu tive dificuldade nisso, né? Então é ridículo a gente pensar, né? É, sim. É verdade. E de outros pontos que as pessoas também tiram muita nota, além da intervenção, é na norma culta, porque as pessoas têm muitos erros gramaticais. Eu senti a indireta, viu? Só porque é a minha dificuldade. Onde que eu perco nota, na verdade, é na competência 1, normalmente, na redação. Porque a norma culta não saiu a vista pedagógica desse ano, mas a gente vai todos sabendo. os anos e, né, correção normal das redações que eu pratico normalmente é a norma culta. Então, estudar muita gramática, né? É super importante. Até pra você conversar na internet com seus amigos, sabe? Pra não mandar coisas erradas, não é mesmo? Porque ninguém é obrigado. Não tô sentindo a indireta. Não tô sentindo. Vou fingir, né? Enfim, é importante, acho que é um ponto que vale ressaltar aí pra vocês terem, né? Uma nota boa, né? Conseguir aquela nota que você tanto quer na redação, porque lembrando que a redação é um método de desempate no Enem. É o que vai te... Eliminar ou não? Eliminar ou não. Então você tem que ser melhor do que o concorrente, claro. Então, é 1000, né? Esse ano nós vai tirar 1000, né, Ana? Claro, a gente vai passar em Harvard. É Harvard. E outra coisa que, assim, as pessoas não acreditam, mas que tem que utilizar. Porque eu pensava assim, nossa, os corretores devem gostar da linguagem muito difícil e tal. Você tem que saber a gramática em si. Sua cabeça tem que ser, né, o dicionário. Não. Você pode usar uma linguagem simples. Tanto é que eu e a Ana usam uma linguagem simples. Nossa linguagem não é difícil. Às vezes a gente lê o texto e fica assim, gente, ficou muito pobre. Pergunta um pro outro, ficou muito pobre porque é uma linguagem simples. Então não precisa usar aquelas palavras difíceis. Na verdade, se você já tem, tipo assim, você já usa isso no seu dia a dia, já é uma coisa natural seu, é uma coisa legal. É tipo assim, fica mais bonito, digamos assim, né? Mas quando a pessoa não tem essa naturalidade com essas palavras mais difíceis, acaba ficando sem conexão no texto e aí a pessoa acaba perdendo nota por conta disso, porque não sabe como usar as palavras difíceis. A não ser que você estude uma gramática fiel e lá fundo e tudo mais, pra saber entender como posicionar essas palavras difíceis no meio do texto, né? Pra não ficar tão assim, o que a pessoa quis dizer, não é verdade? Né? É verdade. Então não sinta medo da redação. Se esse é seu medo, não sinta, vai praticar. Nós temos um ano inteiro, né? Na verdade, 10 meses pro Enem. Tá chegando, corre, estuda. Menos de 10 meses, eu acho. Sim, mas dá tempo de melhorar, dá tempo de estudar, então não perca tempo, não deixa pra última hora. Porque esse ano é nota 1000. Então eu acho que vale a pena você se esforçar um pouquinho esse ano e correr atrás do seu objetivo, do seu sonho, porque não é impossível. É só uma luta grande aí até a sua aprovação, até uma nota melhor, mas vale a pena. Verdade. Difícil sempre vai ser. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas depois, né? Vai ser uma glória na nossa vida. Vai dar certo. Bom, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado alguém. Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!